Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula e hoje nós vamos falar e dar continuidade a esse assunto importante, tão relevante na nossa vida como é a oração. E a palavra de Deus nos ensina que temos vários tipos de oração, certo? E nós vamos aprender um pouco mais sobre esse assunto tão relevante para a glória de Deus. Então, em cada oração, existe um propósito e existem algumas regras, digamos assim, para que essa oração realmente seja respondida e aconteça de fato o que está no nosso coração e o que sai da nossa boca. O primeiro tipo de oração que vamos estudar agora é a oração da fé ou oração de fé. Olha só, é uma oração também conhecida como uma oração de petição. Esse texto está também ali em Marcos, onde Jesus falava sobre a oração. Por que a oração de fé é relacionada à oração de petição? Escuta aqui o texto. Marcos 11, 23 e 24 diz: Porque em verdade vos digo que se alguém dizer a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar com o seu coração, mas crer que será o que diz, que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. O que esse texto está querendo dizer? O que esse texto está querendo nos ensinar? A oração de fé é uma oração que, de fato, ela confia na promessa de Deus, na palavra de Deus. Então, por isso que é uma oração que ela está alinhada com a vontade de Deus. Então, aí nós passamos a acreditar, a confiar que aquilo que Deus nos prometeu pela sua palavra, se nós orarmos, se nós pedirmos, isso há sim de acontecer na nossa vida. Olha só algumas particularidades desse tipo de oração. Primeira coisa, aplica-se primeiramente à vida individual do cristão, no meio das circunstâncias, de situações, ou até alguns desejos pessoais particulares. Outra característica é que garante aquilo que nós desejamos. E, claro, obviamente, tem que estar alinhado com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Então, se cremos que já recebemos aquilo, pedimos, aquilo que pedimos no momento em que fazemos. Isso é muito forte. O próprio Jesus diz: credes que já recebeste. Por que Jesus está falando isso? Porque há uma promessa. Há uma promessa de Deus de provisão de roupa, de provisão de comida, de provisão de vestidos, de bebida, o que nós necessitamos diariamente. Há uma promessa na sua palavra de que Ele vai prover, tá? Então nós pedimos com fé. Essa é a oração de petição, a oração da fé, ok? Então não é algo que depende da vontade de Deus, mas da nossa fé e da iniciativa de falarmos o que cremos. Isso é muito importante. Existem muitas pessoas que falam e declaram incredulidade. Então confie no Senhor. Nunca deve ser usada essa expressão: Senhor, se for da tua vontade, me abençoa com uma roupa, me abençoa com um recurso, me abençoa com algo que eu esteja precisando. Se a palavra de Deus ela nos garante que irá suprir as nossas necessidades, então nós devemos orar confiando. Ou o Senhor talvez não vai chover uma roupa do céu, mas o Senhor vai trazer a provisão para você comprar a sua roupa. Ou talvez você vai passar ali o seu cartão e vai vir, você vai ter o recurso para pagar mês a mês. Ou até o próprio Deus pode tocar, mover o coração de alguém para te abençoar com aquilo que você precisa. Então a bênção do Senhor ela pode vir de várias formas, de diversas formas, para alcançar o desejo do seu coração. Ok? Então, temos que ter essas considerações também em relação à fé, tá? A oração, a petição, tá? A oração de fé. Considere mais algumas coisas. Por exemplo, não tente crer, simplesmente haja de acordo com a palavra. Como assim, pastor Marcelo? Se a palavra te garante que aquilo Deus vai te dar, então não fique se questionando, mas será, como que eu faço? Apenas haja. O que isso quer dizer? A fé, queridos, não é uma tentativa. Ela é uma resposta à fidelidade daquele que prometeu. Então, se Deus prometeu, você está acreditando, tá? Você está confiando, você está sendo fiel à palavra de Deus. Você está respondendo com a sua fé
dizendo: Senhor, eu creio com a minha fé que o Senhor há de prover, eu creio, Senhor, em Ti. E isso é uma resposta ao reconhecimento da fidelidade de Deus sobre as nossas vidas. Outra coisa importante é você considerar nesse tipo de oração, na oração de fé. Não use confissões duplas. O que isso quer dizer? Vamos lá. Primeiro, você acredita, Deus vai prover. Você libera uma palavra: Senhor, eu creio na tua provisão. Mas por algum motivo, seja emocional, qualquer outra coisa, de repente a sua declaração muda. A primeira declaração e a segunda já é diferente. Eu não sei se vai acontecer. Não sei se realmente Deus vai fazer. E que isso acontece? A sua última declaração está anulando a sua primeira declaração. Então você precisa manter uma declaração e ser convicto nessa declaração. Eu posso ouvir um amém aí do outro lado? Se mantenha convicto. Creia que o Senhor é contigo. Creia que o Senhor é com você. Creia que o Senhor vai fazer o cumprir, realizar o seu coração. Você só não pode usar duas confissões diferentes. Uma hora acredita, outra hora não acredita. Isso, pode ter certeza, não agrada o coração de Deus. Tá? Desenvolva a sua própria fé e não se apoie na fé de outras pessoas. Nem todo mundo está no mesmo nível de fé. Isso é uma realidade. Você precisa ter humildade. Eu preciso ter humildade para entender isso. Tem pessoas que, pelo tempo que estão na caminhada com Cristo, pelas experiências que elas têm com Jesus, por tudo que elas têm vivido, elas vão atingindo outros níveis de fé na vida delas. E pode ser que teu caso seja estar começando a sua fé, ou você está alguns degraus na sua fé. Você precisa ter a humildade de que tem outras pessoas que estão em outro nível. Mas Deus escuta todos, Deus ouve todos. Então você não precisa se apoiar apenas na declaração de outras pessoas, na oração de fé de outras pessoas. Você precisa acreditar que Deus te ouve, que Deus vai ouvir a tua oração. Então nunca se apoie na oração de outras pessoas. Estamos entendidas até aí? Vamos a outro tipo de oração encontrado na palavra, tá? A oração da fé e a cura. Deixa eu ler algo aqui para você. Sabemos que a cura do nosso corpo físico foi conquistada por Cristo Jesus, tá? Na cruz do Calvário. Olha só o que diz Isaías 53:4. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O que isso quer dizer? A cura é a vontade de Deus. Deus deseja nos curar. Estamos no mundo caído, estamos numa natureza pecaminosa, estamos aqui num sistema corrompido. E até as coisas que nós ingerimos, os alimentos, ou até de repente genética, né, dos nossos pais e etc., pode de alguma forma provocar alguma doença, alguma enfermidade no nosso coração, nos nossos pulmões, no nosso corpo, né, seja qual for. Mas a palavra de Deus, ela comprova que é da vontade, sim, de Deus, que eu e você sejamos curados, tá? Nunca ore dizendo: Senhor, será que é da tua vontade que eu seja curado? É sim da vontade de Deus. Ele deseja que nós sejamos curados, tá? Ele deseja que o seu corpo seja curado, que eu seja curado. E é claro que às vezes nós não encontramos respostas a alguns parentes que se foram, algumas pessoas que se foram, que partiram, né, que faleceram por algumas enfermidades. Ali, para mim, na minha opinião pessoal, é uma linha onde eu não posso ir além. Mas o que eu sei que é da vontade de Deus, que sejamos curados, talvez o dia e a hora daquela pessoa era esse. Né? Como alguns nós falamos, talvez era a senha, chegou a vez. Nós não temos os nossos dias garantidos, nós estamos aqui e devemos aproveitar ao máximo. E sabemos que o Senhor tem um plano e um propósito para cada pessoa. E certo é que nós, em carne, aqui na terra, não seremos para sempre. Mas sim, eternamente, em espírito, com um corpo glorificado, transformado. Aí sim, estaremos para sempre com Cristo Jesus. Amém? Talvez eu, você, talvez nós não passaremos pela morte. Talvez Cristo Jesus venha e arrebate a sua igreja antes
que eu e você passemos pela morte. Mas enquanto isso não acontecer, provavelmente todos nós, dessa nossa geração, não sei, passaremos pela morte. A questão é que nós não sabemos como isso vai acontecer. Isso às vezes assusta as pessoas, tá? Mas confie, creia que o Senhor tem o melhor para você. Tiago 5, 14 e 15 diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam a oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor levantará, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Olha só como é importante a oração da fé e cura, ok? Vamos avançar aqui, ó. 7 passos para uma oração respondida, tá? Não é que isso aqui seja uma regra ou passos de mágica. Aqui 7 passos estão organizados apenas para entender que a oração também tem uma ordem. Algumas coisas na oração também estão condicionadas. A primeira coisa, para ter uma oração respondida, eu preciso, como falamos aqui, confiar e acreditar na palavra e na vontade de Deus para a minha vida, tá? Primeira coisa, decida o que você quer de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 6 a 8, eu vou ler aqui, diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, quando você for a Deus, em oração da fé e cura, você precisa falar com Deus sabendo o que você quer. Então esse é o primeiro passo para ter uma oração respondida. O que você quer? Você precisa ser curado? Você precisa de restauração na sua vida pessoal? Precisa de um milagre físico no seu corpo? É você, seu filho? Precisa definir a sua oração, ok? Segunda coisa, encontre textos bíblicos que respaldem a sua oração. Olha o que disse Josué, capítulo 1, versículo 8. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Certo? Então, a Escritura nem sempre está mostrando que vai responder tudo o que nós oramos. A Bíblia não fala que não vai nos dar tudo o que nós estamos pedindo, mas principalmente aquilo que estiver alinhado com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, ok? Então você precisa procurar textos, de encontrar textos que você diga, você encontre que tenham a ver com o seu pedido, tenha a ver com o momento que você está vivendo, ok? Isso de extrema importância. Número 3, peça a Deus as coisas que você deseja. Mateus 7, olha só, 7 e 8, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pedi, pois a todo o que pede, o que busca encontra, o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Ok? Então, olha só, peça a Deus aquilo que está no seu coração. E se você tem uma comunhão com Deus, se você tem um relacionamento com o Senhor, pode ter certeza que o teu coração sempre vai pedir algo que esteja de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Em Mateus capítulo 6, versículo 8, diz o seguinte: Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidades antes que você peça. Certo? Então, antes no capítulo 7, a gente vê, finalizou o 6, versículo 8, e vem o 7, capítulo 7 de Mateus. Então ele está dizendo, não peça. E ao mesmo tempo, Deus está falando que Ele sabe quais são as nossas necessidades. O que eu estou precisando? Deus já conhece quais são as necessidades. Ok? Então, Deus vai se mover de acordo com a sua fé. Não é que Deus não queira te abençoar, mas Deus vai se mover de acordo com a tua fé. Mas se você de fato acredita em Deus, isso já é uma mostra, como nós falamos aqui, de fidelidade a Ele. Tá? Quarta coisa, creia que você já recebeu.
Lembra que nós lemos os textos anteriores? Tá? Creia que você recebeu. Marcos 11, 23, porque na verdade eu afirmo, se alguém dizer esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que você fará assim, assim será, diz o Senhor. Por isso vos digo que todo quanto pedis em oração, crede que recebeste, e assim vos será feito. Eu acredito que às vezes a incredulidade, ou de repente nós não estamos bem e achamos que Deus não vai responder às nossas orações, tá? Então, avante com esse sentimento de incredulidade, tem que ser arrancado da sua vida, tá? Para que você possa receber, né, a oração da fé, receber o seu milagre e aquilo que Deus deseja te dar. Quinta coisa, para uma oração respondida, você recusa a duvidar. Repreenda a incredulidade, repreenda a falta de fé. Você precisa repreender esse ambiente, esse espírito, né, de falta de fé, de incredulidade. Isso é o que diz Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Aonde é que a gente se recusa a duvidar? É aqui, na nossa mente. Todos nós passamos por isso. Vem um pensamento negativo, vem um pensamento de incredulidade, e aí eu preciso repreender e trazer para minha mente aquilo que é bom, aquilo que é honesto, aquilo que é puro. Olha só o que diz Filipenses 4,8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? O vosso pensamento. Então, como você vai vencer a incredulidade? Trazendo coisas boas à sua mente. Trazendo pensamentos bons, o que é puro, o que é honesto, o que traz fé, o que inspira fé também, você pode trazer para a sua mente. Sexta coisa, para uma oração respondida, medite na promessa em relação ao seu pedido. Olha só o que diz Provérbios 4, 20 e 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Medite constantemente nas promessas que o Senhor te fez, tá? Em que você está também fundamentando a sua fé. Guarde, como disse aqui o provérbio, medita, atento para as minhas palavras. Ouça a promessa de Deus, guarde a promessa do Senhor no seu coração, tá? E você vai ver como isso vai fortalecer a tua fé. Sétima coisa, de uma oração respondida, para uma oração respondida, dê o louvor a Deus. Precisamos ser gratos a Deus. O passo final da oração respondida é elevar nosso coração a Deus em gratidão a Ele pela resposta da nossa oração, tá? E glorificá-lo, exaltá-lo, honrá-lo, né? Fazer sacrifício de louvor e honra ao nosso Deus. Amém? Outro tipo de oração, gente, já falamos hoje. Quanto tipo de oração aqui, ó? Falamos primeiro, oração de fé. A oração da fé e cura. 2. Agora vamos falar sobre a oração de consagração, tá? Oração de consagração. Olha só o que disse Lucas 22, 24. Dizendo assim, ó. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Pessoal, preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Muitas vezes, nas nossas orações de petição, lembra que a oração de petição, que é a primeira oração da fé, a oração de fé, você lembra? Que quando nós pedimos algo, que pela palavra nós temos a convicção que Deus vai responder, tá certo? Nesse tipo de oração, na oração de fé, que é uma oração de petição a Deus, a gente não pode orar, Senhor, se for da tua vontade, prover o pão para a minha mesa, certo? Esse tipo de oração, na oração de fé, que é uma oração de petição, eu não posso duvidar, porque senão eu estou ferindo a palavra. Aí eu não posso orar assim, Senhor, se é da tua vontade, traz o pão para a minha mesa.
Não, a Bíblia diz que é da vontade de Deus. Então eu devo orar assim, Senhor, eu preciso de provisão na minha vida. Manda provisão para a minha mesa. Preciso de pão na minha casa. Amém? A oração de consagração, segundo o texto que nos lemos, quando Jesus está ali no Getsemane, se não faça a sua vontade, é um outro contexto. Porque ali estamos já falando de chamado, estamos falando de propósito, de missão, certo? Então, no jardim do Getsemane, Jesus orou a oração da consagração, de dedicação e submissão a Deus. Ele não estava orando para obter algo ou mudar alguma coisa, mas ele estava orando para se submeter, para ter certeza, para andar na vontade de Deus, aquilo que Deus queria que ele fizesse. Certo? Então, cuidado para não confundir isso. Olha só o que disse Romanos 1, versículo 9 e 10. Porque Deus, a quem sirva em espírito, não evangelho do seu filho, né? No evangelho do seu filho, perdão. Deixa eu botar aqui meu óculos. Porque a Deus a quem sirvo no espírito, no evangelho do seu filho, é minha testemunha. E como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitá-los. Então, olha só, aqui Paulo está falando sobre a missão, sobre a vontade de Deus em relação à propagação do evangelho, em algumas tomadas de decisões que ele precisava fazer. Estamos claro até aí? Vamos avançando agora então. Então, a oração da fé, como eu expliquei, e a oração de consagração são diferentes. A oração de fé, eu peço porque eu confio que já foi prometido na palavra. A oração de consagração é uma oração onde nós queremos ouvir a Deus dentro da sua vontade, né? Queremos ouvir a vontade de Deus dentro da missão e do propósito ao qual nós estamos inseridos. Tá? Por exemplo, estou em missão, Senhor, o que eu faço? Será que é da tua vontade que eu passe primeiro no Chile ou que eu passe primeiro nos Estados Unidos? Eu sei que é da vontade de Deus evangelizar os dois países, mas aonde eu deveria ir primeiro? Esse é o contexto da oração de consagração. Eu estou ali em dependência total, estou ali em submissão total e dedicação à vontade do Senhor. Aí onde Deus vai falar, minha vontade é essa. Vamos lá. Então, a oração, queridos, de extrema importância para nós, ela tem as suas implicações também, as condições, perdão, não implicações, tem as condições, tá? Estamos condicionados. Vamos avançando aqui um pouquinho. A nossa aula já falta pouquíssimo para finalizar. Outro tipo de oração é a oração de louvor e adoração. Tá? Oração de louvor e adoração. O louvor, o que quer dizer louvor? É o elogio, é o reconhecimento, a declaração dos feitos de Deus, tá? Das grandiosidades que Deus faz e da grandiosidade que Deus é, ok? A adoração já se mostra mais em relação a uma reverência a quem Deus é, a seus atributos, a sua essência, tá? Em resposta ao seu amor. Poderíamos dar um exemplo prático de louvor e adoração. É quando um pai de família chega na sua casa, e os filhos estão esperando. Quando o pai entra em casa, o filho faz aquela festa. Meu pai chegou, reconhece o pai, saudade do pai, aquela celebração, tá? A isso poderíamos chamar como exemplo, tá? Prático, de louvor. Depois passa um tempo, tem aquela festa, aquela brincadeira, né? Aquela alegria, vem uma calmaria. Né? Aí o filho vai, o paizão senta ali na sua cadeira, e o filho vem, fica no colo, e vem aquele abraço gostoso, e ali vem já um momento de mais intimidade, um momento de conexão, um momento mais profundo, né? De expressão de amor e carinho. Isso poderíamos chamar de adoração. Tá? Então, nós podemos fazer sim uma oração dessa forma. Nós podemos orar a Deus, exaltá-lo, conhecê-lo, quão grande Ele é, quão poderoso, e também conectar o nosso coração ao Senhor. Ok? A oração de louvor e adoração é uma atmosfera profunda,
para ver o mover de Deus em operação. O homem foi criado para louvor e glória do nosso Deus. Efésios 1:11 diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperávamos em Cristo. Tá? O clamor do coração do homem é adorar Deus, porém, é adorar a Deus. Porém, como o pecado entrou no coração, foi perdida essa liberdade do homem adorar a Deus. Então, a partir da hora que o homem está livre de pecado, está livre no seu coração, não é que ele nunca mais vai pecar, mas agora o homem está livre. Então ele agora adora de uma forma mais plena e mais pura. A oração é o clímax do nosso relacionamento com Deus. A oração de adoração a Deus é o clímax do nosso relacionamento com Deus. É o ponto mais alto, tá? É o ponto mais alto. Já caminhando para o final, queridos, na nossa aula de oração, os tipos de oração, tem oração de entrega. Tá? A oração de entrega é talvez até mais fácil de entender. A oração de entrega é uma transferência de fardo. Olha só o que disse Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração de súplica com ações de graça. Pedro também, em 1 de Pedro 5:7, ele fala a mesma coisa. Lançando os vossos cuidados, todas as vossas ansiedades, todas as vossas preocupações, todos os vossos interesses, de uma vez por todas sobre ele, pois ele cuida de vós afetuosamente e cuida de vós de modo vigilante. Então entrega a Deus, tá? Tudo que está no seu coração. A oração de entrega, ela é deixar os cuidados de Deus todas as nossas cargas. Nem todos os dias nós estamos bem. Precisamos do Senhor, precisamos de renovo. Às vezes estamos angustiados, ansiosos nessa vida, por diversas coisas. Aí nós precisamos entregar a Deus nossos cuidados, ansiedade, as preocupações que estão no nosso coração. Ok? Então uma das coisas mais importantes que pode fazer na sua vida, nesses momentos de aflição, de dificuldade, é uma palavra chamada entrega. Talvez agora você esteja passando por isso. Talvez agora você precise entregar a Deus. Entregue a Deus esse fardo. Entregue a Deus isso que você está vivendo. Entregue para o Senhor as suas aflições. Entregue para Deus as suas preocupações, as suas ansiedades. Entregue para Ele. E você vai ver como vai sair um fardo do seu coração. Ok? Salmo 37 diz assim, ó. Agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais Ele fará. Perdão. Mateus 11, olha o que Jesus disse. Olha só, Mateus 11. Mateus 11, 28, 30. Disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso de humilde coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Entrega tudo a Deus. A preocupação é inútil e ela também impede as nossas orações, tá? Deixa um texto aqui de Mateus, capítulo 6, 25 e 27. Olha só o que diz. Jesus falando. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, o corpo mais que as vestes. Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Entregue tudo a Deus. Jesus se refere à preocupação como algo inútil, que não vai te levar a um lugar nenhum. Pastor Marcelo, mas como é que eu faço essa oração de entrega?
Como que eu vou fazer essa oração de entrega? Vamos lá. Acabamos de ler Filipenses 4, 6 sobre entregar a Deus, né, a ansiedade. Primeiro, orar e suplicar a Deus a respeito da questão. Assim você está fazendo uma entrega. Primeiro tem que orar. Tá? Orar e entrega a Deus a respeito dessa questão. Pois que o texto de Filipenses 4, de 6 a 9, diz: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então não tem como. Né? Você precisa orar. Mostre para Deus as suas petições. Outra coisa, agradeça a Ele pela resposta em oração. Recebeu a sua petição, agradeça a Deus. Ou faça um ato de fé, agradeça antes de acontecer. Outra coisa, pensar apenas no que é bom. Isto é não se preocupar. Quando o texto fala tudo que é bom, tudo que é honesto, né, tudo que é respeitável, o que a Bíblia está falando? Pensa naquilo que é bom, naquilo que agrada da vontade de Deus, na promessa de Deus. Outra coisa, pratique a palavra. Pratique a palavra, viva a palavra de Deus, execute a palavra de Deus na sua vida. Isso também vai te ajudar a você viver a entrega do que está no seu coração. Certo? Então o resultado sempre vai acontecer. Qual vai ser o resultado? Está ansioso? Está preocupado? Está angustiado? Sabe qual vai ser o resultado de entregar a Deus? Mesmo ainda não recebendo a sua resposta, sabe o que vai acontecer? Isso aqui, ó. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E o Deus de paz será com você. Olha só. Mesmo meio a toda circunstância, você vai ter paz. Por quê? Porque você entregou a Deus, confiou em Deus, está esperando em Deus, está vivendo a palavra, está declarando o que é bom, está pensando o que é bom. Teu coração vai se encher de paz. E você vai poder esperar. E vai até agradecer, até antes do milagre acontecer. E você vai ver Deus agir na sua vida. Encerro dizendo, Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus cuidados. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Amém? Confie no Senhor. Entregue seu coração a Deus, a sua vida ao Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração. Busque Ele primeiro e você vai ver grandes resultados na oração, através da oração na sua vida. Que Deus te abençoe e nos encontramos na próxima aula para a glória de Deus. Fica com Deus e um abraço.